Boa tarde, meu povo! Que Deus abençoe vocês poderem. De Jesus, como que vocês estão? Espero que bem. E é com muita alegria que nós vamos hoje dar sequência nas nossas leituras do livro de Atos dos Apóstolos, para a glória de Deus. Bora lá orar? Papai, muito obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Mais uma oportunidade de estarmos respirando, glorificando e exaltando o teu santo nome. Abra nossa mente e o nosso coração para receber a tua boa palavra e que nós possamos ser convencidos do nosso espírito, por meio do teu espírito, de que nós somos filhos e filhas preciosas e amadas por ti. E é exatamente por isso que o Senhor nos corrige, é exatamente por isso que o Senhor nos leva a lugares onde nós vamos ter o nosso caráter moldado, transformado, para que nós possamos estar aptos a viver as promessas que o Senhor tem para nós aqui na terra, mas também a maior de todas as promessas, que é a eternidade, juntamente com o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Fale conosco por meio dessa leitura. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E a palavra aqui vai nos dizer, a partir do versículo 24, do capítulo 24, onde nós paramos ontem, que o apóstolo Paulo, ele é acusado diante de Félix. E aí a palavra nos diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lisias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo apresenta a sua defesa. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como dos injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e também dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos.
Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lisias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Paulo diante de Félix e Drusila. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher. Era uma judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, então ele manteve Paulo encarcerado. Capítulo 25. Paulo é levado a Festo e apela para César. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito breve, partiria para lá, e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusador
que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: Amanhã você poderá ouvi-lo. Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com os oficiais superiores de homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Paulo se defende diante do rei Agripa. Capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite dos mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo conta a sua conversão. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro que você fique dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Testemunho de Paulo diante dos judeus e gentios. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém,
por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Paulo é interrompido por Festo. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar?" Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem falaram uns aos outros, dizendo: "Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." Paulo é enviado para a Itália. Capítulo 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para custear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Planícia, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: "Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida." Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenice, e aí passar o inverno. Visto ser o porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul,
e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do alto da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixado levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram à polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras na proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali um navio, a proa encravou-se e ficou imóvel.
mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A ilha de Malta, capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles, esperando que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Públio hospeda Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A continuação da viagem. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma, tendo ali encontrado até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada de que possam me acusar, foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Paulo prega em Roma. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora.
Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo vocês não ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouviram, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Paulo prisioneiro durante 2 anos. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa leitura. E sabe que essa leitura desses últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos faz, eu não sei a vocês, mas pelo menos a mim, faz com que a minha alma, o meu espírito e o meu intelecto me leve a uma reflexão. Porque muitas vezes nós, e principalmente nós que somos evangélicos e que exercemos algum tipo de liderança, nós queremos, em sua grande maioria, ser os donos da verdade. Só que nós não somos donos da verdade. Nós não temos essa verdade. E a verdade absoluta, ela se chama Deus. E ela foi expressa a nós por meio de Jesus. E nós vamos entender que essa verdade constituída em Deus, que é o próprio Cristo, ela é revelada a nós por meio do seu Espírito de vida e de verdade. Esse é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. E sabe do que? Muitas vezes nós queremos determinar e sermos juízes uns dos outros e estabelecer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E muitas vezes, assim como esses judeus, assim como esses fariseus, nós olhamos para as pessoas e queremos dizer que a obra que elas estão fazendo não provém de Deus. E é interessante porque os religiosos da época, aqueles que eram ali os frequentadores dos templos, os frequentadores das sinagogas, eles olhavam para os apóstolos, para os discípulos e assemelhavam esses homens a homens hereges e falavam que eles faziam parte de uma seita. E é interessante porque, principalmente nesse ministério de itinerância e de apoio e suporte que nós damos às igrejas, muitas vezes nós ouvimos alguns pastores, e com muito respeito eu vou dizer isso, falando e fazendo menção a algumas questões que acontecem fora da igreja. Como, por exemplo, alguns intitulados por eles, ou talvez pela imaturidade de algumas pessoas, como movimentos. E, ao meu ver, eu gosto de vê-los como evangelistas em potencial nas mãos de Deus. Só que muitas vezes nós queremos ser os donos da verdade, queremos julgar e queremos agora deliberar então sentenças sobre os nossos irmãos. E muitas vezes, sem o cuidado de orar primeiro, nós queremos olhar para essas pessoas e falar que essas pessoas são pessoas imaturas e rebeldes que estão tentando ali dividir a igreja, que estão tentando ali gerar uma nova religião. Só que assim como os religiosos daquela época estavam fazendo isso, que nós acabamos de ler com o apóstolo Paulo, e fizeram isso com os demais discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, porque muitas vezes nós falamos coisas sem perguntar para Deus primeiro. E aí nós estamos colocando um jugo pesado sobre evangelistas em potenciais, sobre profetas e profetisas em potencial, porque Deus, Ele que é o dono da obra. E Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, a maneira que Ele quer, e Ele não tem que pedir opinião de ninguém, e nem licença para ninguém. Então, muitas vezes, nós, com a nossa soberba e arrogância, e por acharmos que sabemos demais ou que somos santos demais, estamos abortando a nova geração. Estamos abortando os novos ministros, porque Deus, Ele muitas vezes vai forjar alguém no secreto. Ele não vai pedir a sua autorização, o pastor bonitão. Não, Ele vai fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, sem pedir a sua opinião ou a minha opinião.
E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos isso. Davi ele foi forjado secretamente, até que então ele estava apto e pronto para assumir o seu lugar de rei de todo o povo de Israel. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua e com os nossos pensamentos, porque é bem verdade que Deus ele sonda o nosso coração e a intenção do nosso coração também. E sinceramente, o espírito de vida ele traz para a gente o conhecimento e o entendimento que todo excesso esconde uma grande falta de alguma coisa. Então é muito complicado e muito perigoso a gente ficar rotando uma santidade em exagero, porque aonde tem muita presença de algo, aonde tem muita força para provar algo para alguém, é porque tem falta de alguma coisa muito importante. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, orar por todos, fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, que é pregar a verdade e deixar Deus cuidar do resto. Porque assim, nós precisamos entender que essa liturgia de culto, essa coisa que nós vivemos hoje, eclesiasticamente falando, Deus vai meter o pé nesse negócio, gente. Porque eu não sei se é só eu que estou vendo isso, mas quando a gente analisa a Bíblia, analisa aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, está bem diferente daquilo que é a vontade de Deus. Então, assim, nós precisamos ficar bem espertos e começar a orar mais, começar a buscar mais Deus no secreto e parar de falar bobeira, sabe? Parar de falar abobrinha e pedir o Espírito Santo para que ele venha moldar o nosso caráter e principalmente para colocar em nós a bondade e a misericórdia de Deus. Porque ele não veio aqui falar que esse vai para o céu ou esse vai para o inferno, ele veio anunciar que é chegado o reino dos céus entre nós, que é chegado o reino de Deus entre os homens, que o tabernáculo de Deus com os homens está posto sobre a terra. E nós precisamos, então, nos arrepender todos os dias. Nós precisamos nos arrepender diariamente. E nós precisamos deixar o Senhor nos ensinar que tudo que nós venhamos a pôr a mão para fazer tem que ser por amor. Porque senão você está fazendo à toa. Você está fazendo só para você, ou só para alguém te aplaudir, ou só para alguém achar que você é muito bonzinho porque você está cuidando de alguém. Então a gente precisa ficar mais esperto e ficar mais em silêncio. Eu admiro muito uma pessoa quando eu vejo que ela fala pouco, sabe? Que ela prefere ouvir. Porque o sábio, normalmente, ele não fala muito. Ele fica caladinho. E quando ele fala, a fala dele é precisa. Assim como Jesus. Então nós precisamos ficar mais na nossa, assim. E orar mais. Não é verdade? Porque Deus, ele age contrariando a nossa lógica humana. Porque nós somos soberbos e arrogantes. Então ele vem nessa veia para nos mostrar que nós somos soberbos e arrogantes. E deixa eu te dar um bom conselho. Pede o Espírito Santo para analisar o seu coração, porque você vai ver que existem muitas questões dos fariseus dentro do seu coração e você acha que não. Porque todos nós temos essa tranqueirinha enraizada em nós. E nós precisamos pôr isso para fora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você seja humilde para reconhecer suas fraquezas diante de Deus. E que você não aborte os planos e os projetos de Deus. Peça ao Espírito Santo para te discernir a mente e o coração de Deus antes de você abrir a boca para falar abobrinha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó, beijo!